Muito bem, boa noite. Que alegria estarmos aqui com vocês. Hoje assim é um dia muito especial. Nós estamos começando aqui essa meia semana de oração, né? Vamos ter a alegria de estarmos aqui até sábado pela manhã, juntamente com todos os nossos queridos desbravadores. E com certeza vai ser uma meia semana muito bem abençoada por Deus. Amém, queridos? Eu não sei se alguém poderia me ajudar e pegar esse tambor e colocar aqui no meio. Pode ser, irmão? O senhor pode me ajudar aqui, por gentileza? Muito bem. Queridos, antes da gente abrir a palavra de Deus, porque o nosso objetivo aqui é cantar, é louvar, mas é também poder estudar a palavra de Deus. E eu quero, antes da gente abrir a palavra de Deus, eu queria cantar uma música com todos os desbravadores e os nossos amigos que estão conosco aqui nesta noite, tá bom? Eu queria cantar aquela música Somos Desbravadores, meu irmão. Somos Desbravadores. Quantos conhecem essa música aqui? Vamos cantar essa música? Eu queria pedir aí ao nosso querido ancião, nosso ancião aqui, Giovanni, tem um pessoal lá atrás, chama para aqui para dentro da igreja, por gentileza, tá bom? Vamos todos nos concentrarmos aqui dentro da nave, porque Deus vai falar ao nosso coração através da sua palavra, amém, queridos? Então eu quero cantar com vocês agora essa música Somos Desbravadores. Eu quero convidar todos a ficarem em pé. Vamos cantar a música. Você que é desbravador, sobe sua voz e cante agora comigo, tá bom? Todos juntos. Há uma missão a cumprir neste mundo agitado. Há muitas pessoas sozinhas precisando de amparo. Há uma mensagem a levar a todos que querem encontrar. Perderam a razão e toda emoção pro viver. Nosso general nos chamou para a grande batalha. Todos juntos. A Bíblia na mão e o Santo Espírito no coração. Devemos a todos pregar. Cristo em breve virá. Não há tempo a perder. Todos devem saber da verdade. Somos desbravadores, servos de Deus nós somos. Somos desbravadores, herdeiros do reino de luz. Somos puros, bondosos, leais. Iremos onde Deus nos mandar. E amigos de todos seremos até Cristo voltar. Só as Nosso desbravadoras general agora. Só nos as chamou desbravadoras para a cantando. Vamos lá. grande batalha. Só as mulheres agora. Só as mulheres. Vamos lá. Com a Bíblia na mão e o Santo Espírito no coração. Agora, os homens comigo. Só os homens comigo. Vamos lá. Devemos a todos pregar Ok. que Cristo em breve virá. Não há tempo a perder, todos devem saber da verdade. Agora, todo mundo. Os desbravadores, servos de Deus nós somos. Somos desbravadores, herdeiros do reino de luz. Diga agora. Somos puros, bondosos, leais. Iremos onde Deus nos mandar. E
Feche seus olhos, vamos orar agora. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui em tão boa circunstância. Queremos pedir uma bênção especial, Deus, sobre cada desbravador que está aqui nesta noite. Que o Senhor derrame uma bênção especial também sobre cada família também representada. Que o Senhor abençoe também aqueles que estiverem assistindo através da internet. E que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nesse momento que nós queremos estudar a Tua Palavra, ó Pai. Que o Senhor abençoe o Clube Águia Dourada, o Clube Deus Proverá também, que está conosco nesta noite. E que esses dois clubes, ó Deus, continuem brilhando, sendo uma luz neste mundo de trevas, ó Pai. Que o Senhor abençoe também os nossos amigos que vieram estar conosco também. Que o Senhor derrame a Tua bênção, ó Pai, sobre cada família que está aqui conosco. Nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito bem, podem sentar. Eu queria apresentar para vocês, pessoal, um clube, né, que aceitou o convite para poder estar aqui com a gente nessa noite. É o Clube Deus Proverá, né, que está aqui com a gente aí, olha. Vamos dar uma saudação para o Clube Deus Proverá, não é? Eles estão vindo ali do Henrique Jorge, né? Vieram lá do Henrique Jorge e eles vão estar conosco aqui, né? Durante essa semana aqui, prestigiando esse momento tão especial, tá bom? A gente agradece também a presença dos nossos amigos que estão conosco. Temos aqui amigos da igreja, Dona Maria que está aqui, né, Dona Maria? Seja bem-vinda, viu, Dona Maria? E nós temos outros amigos também que estão conosco. É uma alegria a gente poder receber cada um de vocês, viu? Tá bom? Muito bem, pessoal, quem gosta de brinde aqui? Quem gosta de brinde? Todo mundo gosta de brinde, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês uns negócios que eu trouxe aqui para a gente poder sortear. A cada noite a gente vai estar fazendo um sorteio aqui, tá bom? Eu posso mostrar? Vou mostrar aqui agora, viu? Olha só, o desbravador tem que estar bem orientado, né? Então, para o desbravador, a gente está trazendo aqui, ó, bússola, viu? Legal? Beleza? Vamos sortear a bússola. Tem outra também aqui para a gente sortear. Aí aqui também, ó. Legal, né? Beleza? Legal? Ok? Tem chapéu aqui, ó. E outra coisa aqui também, aqui, ó. Olha aqui, ó. Ok? Legal, né? Ok? Vamos ver mais aqui, ó. Bandeirinha, né? É bandeirinha aqui? Colocar ali na unidade, né? Aí tem guia, gente. Tem guia de conselheiro. Tem também aqui. Deixa eu ver mais aqui, ó. Guia para capelão também, viu? Guia para capelão também, tá bom? Como é que a gente vai fazer aqui? A cada noite, depois que a gente terminar de passar a mensagem da Bíblia, porque nós estamos aqui também para estudar a palavra de Deus. Então, depois que a gente terminar, a gente vai fazer então um sorteio, tá bom? Eu não sei se o pessoal aqui do Deus Proverá receberam o númerozinho, o pessoal do Deus Proverá. Então eu queria pedir, ó, vocês vão pegar aqui agora, por favor, Adriele. Quem pegou o papel aí? Quem pegou o papel aí? Quem pegou o papel? Eu vou dizer assim, olha, eu vou dizer assim, papel, aí você vai dizer na mão, tá bom? Só que você vai botar o papel aí na mão, mas depois você vai guardar. Agora não perca não, viu? Não perca não, tá bom? Vamos lá, eu vou dizer assim, ó, papel, aí você diz assim na mão, tá bom? Vamos lá, papel. Beleza, pois ó, guarda ele aí na tua mão bem direitinho, não perde não, viu, meu irmão? Pronto. Muito bem. Vamos agora para a palavra do Senhor. Vamos à Bíblia agora. Vamos estar aqui, gente, de hoje até sábado pela manhã, nós vamos estar aqui, toda noite abrindo aqui a palavra de Deus, e Deus vai falar ao nosso coração. Eu creio nisso. Você crê? Se você crê nisso, diga amém. Agora, meu irmão, pega a Bíblia. Quem tiver sem Bíblia, levanta a mão, e aí a gente vai pedir que alguém compartilhe a Bíblia. Pronto, a Lorena aqui, né, Lorena? Já vai ajudar a Dona Maria. Quem tiver sem Bíblia aí, já vai ter alguém aí junto com você com a Bíblia, tá bom?
Abra sua Bíblia, Evangelho de São João, quarto Evangelho, capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso 1. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, isso, é lá no Novo Testamento, São João, capítulo 14, a partir do verso 1. Muito bem. Agora, pessoal, gente, olha, eu quero mencionar aqui para vocês que está aqui conosco nessa noite a nossa distrital, viu? Nossa distrital é aquela que tem nos ajudado aqui com todos os clubes do distrito. E eu queria que vocês dessem uma saudação para ela, tá? Eu vou pedir que ela fique de pé, por favor. Ali, ó, a nossa distrital aí, olha. Seja bem-vinda, Elaine. Ela está, durante a semana toda, ela está passando em várias semanas de oração aí. E hoje ela está aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu, Elaine? Muito bem, vamos lá. São João, capítulo 14, a partir do verso 1. Se você encontrou, diga eu. Pronto, vamos lá. Queridos, vamos ler então. Diz assim, ó. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Muito bem. Queridos, pare um pouquinho agora, olhe para frente aqui agora. Aqui, ó. Deixa de conversar e olha para frente. Ó. Hoje eu quero estudar com vocês sobre a maior promessa que nós temos na Bíblia. A maior promessa. Vocês sabem que a Bíblia, ela é um livro que foi deixado por Deus. E na Bíblia nós temos muitas promessas de Deus para nós. Mas essa promessa que eu quero estudar com vocês nessa noite é a maior promessa que nós temos na Bíblia. Qual é a maior promessa que nós temos na Bíblia? É a promessa que Jesus ele vai voltar. Essa é a maior promessa. E eu creio que essa promessa é a maior promessa também que está no coração de cada desbravador. Amém, queridos? Jesus prometeu que ele vai voltar, queridos. Quer o ser humano queira ou não, ele vai voltar. É interessante que um evangelista chamado Moody, ele resolveu pesquisar na Bíblia para ver quantas vezes aparece na Bíblia essa promessa. E ele conseguiu detectar mais de 2.000 passagens falando sobre a volta de Jesus. Só para você ter uma ideia, no Novo Testamento, de cada 11 versículos, um fala sobre a volta de Jesus. Amém, queridos? A promessa da volta de Jesus é uma promessa que está na oração do Pai Nosso. Vocês lembram naquela parte que diz assim: venha a nós o teu reino. Ali nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Essa promessa também, queridos, ela está no credo da Igreja Católica. O que é que diz o credo da Igreja Católica? Creiam em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo, que há de vir julgar o quê? Os vivos e os mortos. Então, queridos, essa promessa, ela está na Bíblia, ela está na oração do Pai Nosso, e ela está também no credo da Igreja Católica. Queridos, me chama muita atenção o que Jesus nos diz aqui no versículo 2. É interessante que no verso 2, Jesus ele diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas o quê? Moradas. E certo dia, eu resolvi pesquisar o significado dessa palavra moradas. E eu descobri que o significado dessa palavra morada, no original, significa compartimento, quartos, aposentos. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Que na casa que ele foi preparar e que ele está preparando para mim e para você, existem muitos quartos, existem muitos compartimentos. E eu gosto de ilustrar isso com uma experiência que eu passei, que eu quero contar agora para vocês. Logo quando eu cheguei aqui no Ceará,
há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu lembro que eu fui ser pastor e capelão e professor no Colégio Adventista, aqui de Fortaleza. E eu lembro que nós tivemos que alugar uma casa bem perto da escola. Só que a casa que a gente morava, gente, ali perto da escola, era uma casa assim que ela tinha mais ou menos uns 16 metros de comprimento quadrado, 16 metros quadrados. A casa que a gente morava, eu e minha esposa, né, nós não tínhamos filhos ainda, ela era mais ou menos assim, olha, se eu desse um passo para frente, eu estava na sala. Aí se eu desse um passo para trás, eu já estava na cozinha. Se eu virasse para o lado, eu já estava no quarto. Se eu virasse para o outro lado, eu já estava no banheiro. A casa era bem pequenininha, sabe? Bem pequena mesmo. Aí um certo dia, os meus pais, que moram lá em Pernambuco, eles ligaram para mim e eles disseram assim, olha, a gente vai visitar você. Vamos visitar vocês aí. E aí eu falei para minha esposa, né? Aí ela olhou para mim e ela disse assim, olha, onde é que a gente vai colocar eles aqui, nessa casa da gente, né? Como é que a gente vai fazer? Aí, a gente começou a pensar, aí tivemos uma ideia. A gente morava numa vila pequenininha, né? Tinha casa de um lado, casa do outro, e na frente da casa da gente tinha uma casa para alugar. Aí a minha esposa disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos alugar essa casa aqui da frente. E aí, foi isso que a gente fez para poder resolver a situação, né? Alugamos a casa da frente, e aí meus pais vieram e ficaram ali, naquela casa, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque a casa da gente era tão pequena que não cabia os nossos familiares. E eu não sei como é que é o tamanho da sua casa. Talvez alguns aqui tenham uma casa pequena, talvez outros já tenham uma casa maior, talvez aqui alguns tenham uma casa que tenha 2 quartos, 3 quartos, eu não sei. Mas queridos, e uma coisa eu sei aqui, Jesus promete que o lugar que Ele está preparando para mim e para você, existem muitos compartimentos. Existe um quarto especial para cada um de nós. Amém, queridos? Agora, Jesus prometeu que vai voltar, e Ele vai voltar. Mas o que a Bíblia diz sobre o dia e a hora da volta de Jesus? Será que na Bíblia nós podemos encontrar o dia da volta de Jesus? Será que na palavra de Deus nós temos o dia, a hora? Vamos ver o que Jesus nos diz então? Vamos ver sobre isso? Eu quero convidar você, querido desbravador, querido amigo, a irmos agora para a segunda passagem desta noite. Está em Mateus, é só você voltar aí um pouquinho, tá? Vamos para Mateus, capítulo 24, e o versículo 36. Olha o que nos diz aqui, Mateus, capítulo 24, e eu quero ler com você agora o verso 36. Vamos agora ouvir sobre o dia e a hora da volta de Jesus. Vamos ver aqui na Bíblia. O que é que a Bíblia nos diz? Mateus capítulo 24, verso 36. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá, diz assim, ó. Diz assim: mas a respeito do que, gente? Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão quem? O Pai. Queridos, o dia e a hora, a Bíblia nos revela? Não. Jesus disse que a hora, o dia, só compete somente a quem, queridos? A Deus o Pai. Então, queridos, não podemos marcar datas para a volta de Jesus. Mas Jesus deixou em sua palavra, queridos, sinais. E Ele disse, irmão, segura aí, irmão. Escuta aí. E Ele disse que quando Ele estivesse perto de voltar, haveriam sinais acontecendo no mundo. E na realidade eu não tenho tempo aqui para analisar com vocês todos os sinais. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para alguns sinais que já estão acontecendo. E o primeiro deles, queridos, que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite, está aqui em Mateus capítulo 24, o verso 6 e o verso 7. Olha o que diz aqui, o verso 6 primeiro, vamos lá. Mateus capítulo 24 e o versículo 6. Olha aqui, olha. Primeiro sinal que eu quero destacar nesta noite, diz assim: e certamente ouvireis falar de que, gente? De guerras, rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o quê? O fim.
Muito bem, pare um pouquinho, olhe para mim. Jesus está falando aqui que quando ele estivesse perto de voltar, nós ouviríamos falar de quê? De guerra. E eu quero destacar aqui, gente, que Jesus diz aqui o seguinte, olha, você não vai ver guerras pessoalmente, mas você vai ouvir falar de quê? De guerra. E eu pergunto a você, será que pelos meios de comunicação, será que pela internet, né, a gente consegue ouvir falar de guerra? Sim ou não? Há mais ou menos aí, um mês atrás, a gente viu o que aconteceu lá no Afeganistão, não é verdade? Os Estados Unidos retiraram os soldados, o Talibã assumiu o poder, e a gente vê ali agora, queridos, conflitos, né, dentro do país. Existem províncias ali que se rebelaram, e é o que a gente tem visto aí nos noticiários. Ouvimos falar de guerras e de rumores de quê? De guerra. Mas o verso 7, queridos, Jesus ele diz também, olha, Mateus 24, verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o que, gente? Fomes e terremotos em vários lugares. Não é verdade? Quero destacar aqui o que? A fome, né? Quantas e quantas pessoas aí passando por esse problema? Quantas e quantas pessoas passando necessidade, precisando de alimento? Não é verdade, queridos? O problema da fome é terrível hoje em dia. Foi feita uma pesquisa e foi detectado que se os países de primeiro mundo, eles pegassem os recursos que são investidos em guerras, em armamentos, e eles investissem agora em alimento, o problema da fome já teria sido resolvido. Mas não é isso que eles fazem. Então nós temos a fome, mas Jesus fala mais aqui, queridos, ele diz que haveria também o quê? Terremotos em vários lugares. E sabe, queridos, eu estava fazendo uma análise dos terremotos que têm ocorrido nos últimos anos. E quando eu fiz essa análise, eu comecei a verificar que quanto mais o tempo passa, mais constantemente está havendo terremotos. Não sei se você já parou para analisar isso daí. A cada ano que se passa, mais tremores estão acontecendo. Aqui no Ceará, ninguém ouvia falar de terremoto, mas alguns anos atrás, já houve terremoto aonde? Lá na cidade de Sobral, não é verdade, queridos? Caruaru, lá em Pernambuco, eu tenho um irmão que mora lá em Caruaru, terremoto também. Então, queridos, terremotos em vários lugares, sinais que Jesus está voltando. Amém, queridos? Eu quero chamar a sua atenção para um outro sinal também, que a Bíblia nos apresenta. E esse sinal, queridos, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e eu quero ler o verso 1 e o verso 4 com vocês. Vamos ver então? 2 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos ler o verso 1, e depois iremos ler o verso 4, tá bom? Vamos lá para o livro de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, e depois nós vamos ler aqui o verso 4, tá bom? Deus proverá, Clube Deus Proverá, encontrando aí, não é isso? Muito bem, águias douradas também aí, firmes na Bíblia, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e verso 4. Vamos ver o que é que diz aqui. Diz assim, olha, quem encontrou, diga amém. Diz assim, sabe, porém, isso, nos últimos o que, gente? Dias, sobrevirão o que? Tempos o que? Difíceis. Pare um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai ler o verso 4. Amigos, eu pergunto a vocês, será que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Tanta coisa ruim acontecendo, né? Pandemia. Nunca a gente viu uma coisa dessa, não é verdade, queridos? Desemprego, quantas pessoas aí passando necessidade. Sabe, queridos, últimos dias, a Bíblia diz que nós passaremos por tempos o quê? Difíceis. E já estamos vivendo isso. Mas o verso 4, meu amigo, olha o que diz aqui o verso 4. Eu quero ler com você aqui agora o verso 4. O verso 4 diz assim, olha, os homens serão traidores, o que mais, gente? Leia comigo, atrevidos, enfatuados, mais amigos do que? Dos prazeres, que amigos de quem? De Deus.
Para um pouquinho, olhe para cá. A Bíblia diz aí que nos últimos dias, os homens seriam mais amigos do que? Dos prazeres, do que amigos de quem? De Deus. Convida as pessoas para estudarem a Bíblia. Muitas vezes são poucos que vêm, que querem estudar a Bíblia. Não é verdade? Mas eu quero parabenizar você, porque você veio para estudar a palavra de Deus. Amém, queridos? Mas muitos não querem. Muitos querem ser mais amigos do quê? Dos prazeres. Aí quando o pessoal aí convida, né, o pessoal ir para um show aí de um cantor famoso, né? E se for de graça, aí o pessoal vai, né? E lota, né? Não é verdade? Agora convida para estudar a palavra de Deus. Muitas vezes são poucos, não é verdade, queridos? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Queridos, qual o objetivo da volta de Jesus? Por que Jesus vai voltar? Para que Jesus vai voltar? Eu quero ler com você o que a palavra de Deus nos diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 13. Aqui nós vamos ver qual o objetivo da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E eu quero ler com você o verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 13. E aqui nós vamos ver qual o objetivo da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, verso 13, Novo Testamento. Quem encontrou, diga eu. Vamos lá, diz assim, olha. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito ao que, gente? Aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. E o verso 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles em nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Queridos, a Bíblia nos diz aqui que Jesus, ao voltar, ele tem um objetivo especial. Primeiramente, Jesus voltará para ressuscitar aqueles que nessa vida o aceitaram como Salvador, mas eles morreram. Hoje eles estão no pó da terra, estão na sepultura. Mas a promessa de Deus aqui é que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, esses que estão na sepultura, que aceitaram Jesus como seu Salvador, eles vão ressuscitar primeiro. Amém, queridos? E aí, querido desbravador, talvez eu esteja falando aqui para você, e talvez nessa pandemia você perdeu algum ente querido. Talvez eu esteja falando para alguém que perdeu uma pessoa que tanto amava. Querido, seja confortado por essas palavras da Bíblia, porque nós temos essa esperança. Jesus voltará, e ele voltará com esse propósito de ressuscitar aqueles que nessa vida o aceitaram como seu Salvador. Amém, queridos? Mas além de ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, a palavra de Deus diz também que aqueles que estiverem com vida, eles serão o quê? Resgatados. Amém, queridos? Aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, eles não serão deixados para trás. Vai haver a grande missão resgate. Jesus vem para nos resgatar. Amém, queridos? Agora, amigo, olha, quando Jesus voltar, ele vai encontrar duas classes de pessoas aqui no nosso planeta Terra. Duas classes de pessoas. E cada um de nós que estamos aqui, haveremos de participar, de fazer parte de uma dessas duas classes. Agora, a escolha é minha, a escolha é sua. Nós que escolhemos a que classe nós queremos participar, queremos pertencer. Vamos ver então quais são essas duas classes que vai estar aqui por ocasião da volta de Jesus. Vamos ver então. Vamos ver a primeira classe de pessoas. A primeira classe está em Apocalipse, capítulo 6 e o versículo 15. Vamos ler então, Apocalipse, capítulo 6 e o verso 15. Vamos ver aqui o primeiro grupo, hein?
E eu já quero adiantar para você que eu não quero fazer parte desse grupo aqui, viu? Eu não quero fazer parte desse grupo aqui não, meu amigo. Porque olha o que é que vai acontecer com esse grupo aqui. Apocalipse, capítulo 6, verso 15 e verso 16. Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Apocalipse 6, verso 15 e verso 16. Diz assim, olha. Eu vou pedir para alguém ler aqui. Eu vou pedir para um dos nossos anciãos aqui da igreja ler para a gente, bem forte, bem bonito, bem animado, né? Deixa ler aqui agora o nosso ancião Giovanni aqui. Bem bonito aqui, Giovanni. Vai lá. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tributos, os poderosos, e todo servo, e todo livres, esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, escondei-vos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Vocês ouviram aí? Obrigado, viu, Giovanni? Obrigado. Vocês ouviram aí, gente? Ó, diz aí que vai ter rico, poderoso, grande, pequeno, escravo, livre, gente de toda condição social. E essas pessoas, por ocasião da volta de Jesus, eles vão correr de um lado para o outro. Eles vão desejar o quê? A morte. Esse é o primeiro grupo, é o grupo do desesperado. Quantos aqui querem estar nesse grupo dos desesperados aqui? Quem quer estar aqui nesse grupo dos desesperados? Meu amigo, o grupo que Deus quer que eu e você faça parte é o segundo grupo agora que eu vou lhe mostrar. Vamos ver o segundo grupo? Segundo grupo, Isaías capítulo 25 e o versículo 9. Vamos ver aqui. E esse grupo eu quero participar, viu, gente? Eu quero participar desse grupo aqui, ó. Isaías. Nós já estamos partindo para o final da mensagem, viu? Isaías, capítulo 25 e o verso 9. Lorena, vai ter música no final? Tem música especial no final? Tem, Lorena? Não? Congregacional. Ok, ótimo. Vamos lá. Isaías 25, verso 9. Olha o que é que diz. Já deixa preparado aí, irmão. Somos desbravadores, que eu quero cantar no final de novo essa música com eles aqui. Vamos lá. Isaías 25, verso 9. Quem encontrou, diga amém. Pronto, vamos lá. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém, queridos? Você entendeu, querido desbravador, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? O segundo grupo é aquele grupo que vai olhar para as nuvens dos céus. E esse segundo grupo, ao ver Jesus voltar, eles vão dizer assim: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Amém, queridos? Eu quero dizer para você, querido desbravador, que Deus me trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que você faça parte desse segundo grupo. Amém, queridos? Alguns às vezes dizem assim: mas pastor, por que Jesus não voltou ainda, né? Por que Jesus está demorando tanto, né? Queridos, existe um motivo, uma razão por que Jesus não voltou ainda. E eu quero encerrar lendo esse texto com vocês. É o último texto que eu quero ler com vocês nessa noite, tá bom? E esse último texto está em Mateus, capítulo 24 e o versículo 14. Vamos ler Mateus, capítulo 24 e o verso 14. Olha o que diz aqui. Mateus 24, versinho 14. Diz assim, olha. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o que, gente? O mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, é interessante que Jesus ele fala de vários sinais aqui em Mateus 24. São mais de 30 sinais.
Mas ele vai falando desses sinais e ele diz assim, olha, mas ainda não é o fim. Mas quando ele chega nesse sinal aqui, queridos, ele diz assim, que ao se cumprir esse sinal aqui, o último sinal que tem que se cumprir, ele diz aqui, e então virá o fim. Qual é o último sinal que tem que acontecer? Qual é o último evento que tem que acontecer para que Jesus possa voltar? Queridos, é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho verdadeiro em todo o mundo. A testemunha a todas as nações. E então Jesus voltará nas nuvens dos céus. E eu quero dizer para você, querido desbravador, querido amigo, você está aqui conosco nessa noite. Jesus não voltou ainda, porque Ele sabe que existem pessoas que precisam tomar também essa decisão. E eu quero dizer para você que durante essa semana, o objetivo de Deus é que você também possa tomar essa decisão. A decisão de se preparar para a volta de Jesus. Amém, queridos? Hoje nós vimos aqui essa promessa maravilhosa, que Jesus ele vai voltar. Mas a partir de amanhã, nós vamos estudar aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, o que é que eu e você temos que fazer para nos preparar para a volta de Jesus. E se você quer se preparar, venha amanhã, esteja aqui amanhã. Porque a Bíblia, Deus vai mostrar para mim e para você quais são os passos que eu preciso dar para que eu esteja me preparando para vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Para que eu e você possamos dizer assim, olha, esse é o nosso Deus em quem esperávamos e aguardávamos. Você que está aqui nessa noite, você quer se preparar para a volta de Jesus? Você quer estar no grupo daqueles que vão dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos? Amém. Se esse é seu desejo, eu quero convidar você agora a ficar em pé.